Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro excepcional. Eu quero, na verdade, falar sobre um livro, sobre uma história sensacional, que é sobre a história da Nike, a marca da vitória, por uma autobiografia do próprio Phil Knight, criador e fundador da Nike. Galera, uma coisa que eu já quero falar de cara, assim, que eu acho extremamente importante, é que vou falar aqui sobre o livro, falar sobre a história da Nike, mas vocês podem ver que o livro é um livrinho bem grande, até um livro de praticamente 400 páginas. E tudo que eu falar aqui, mesmo toda a informação, na verdade é só um pequeno pedaço do que tem no livro, então eu já recomendo, assim, de cara para você comprar esse livro, para você pedir emprestado e ler, porque a história é sensacional. Vou tentar resumir 5 grandes pontos, 5 grandes lições que eu tenho tentado aprender e aplicar na minha vida e que você pode tentar aplicar também na sua vida, nos seus negócios. Então, galera, o livro começa ali, mais ou menos em 1962, quando Phil Knight, o criador da Nike, aos 24 anos, ele acaba de se formar na universidade, ele volta para casa dos seus pais, por um tempo fora para estudar. Só que quando ele volta, ele não quer viver o caminho convencional. Ele não quer já entrar no mercado de trabalho, fazer ascensão de carreira, como todos os outros seus amigos fizeram. Ele decide então dar uma volta ao mundo. Ele chega pro pai dele e fala: pai, me empresta uma grana aí, eu quero dar uma volta, eu quero pensar outras coisas, pensar outro jeito de ganhar dinheiro, por exemplo, de viver a vida, não da forma convencional. Então ele pega e sai com a sua mochila com a ideia de dar a volta ao mundo. Só que o que acontece, pessoal? Bem no início já, na primeira viagem dele, ele para no Havaí e ali ele arruma um trabalho em um hotel ali no Havaí, de atendimento e tal, e ele trabalha uma parte do dia, o resto do dia ele surfa, ele pega uma praia, ele fica tranquilo, ele se prende nessa vida durante 6 meses. É interessante também que ele viaja com um grande amigo dele, só que esse amigo dele conhece uma menina lá e se envolve com ela nesses 6 meses mais ou menos que eles ficam. E o Phil Knight convida ele para sair dali e ir pro Japão. Ele decidiu ir pro Japão. Só que o amigo dele não quis ir, ele quis ficar lá. E o Phil Knight segue o seu próprio caminho. E nessa separação, o Phil Knight chega no Japão para conhecer a cultura, conhecer várias coisas. Ele faz até uma pequena viagem ali, até o Monte Fuji, ele faz essa escalada. E nessa escalada ele conhece uma garota, mas nada demais, eles não se desenvolvem nesse relacionamento. Então o Phil Knight desce, vai conhecer umas fábricas de tênis no Japão. E ele acha muito interessante porque eles conseguem produzir um excelente tênis, excelente produto com baixo custo. E depois desse tempo no Japão, o Phil Knight decide voltar direto para os Estados Unidos. Ele já encerra ali sua viagem, esse período seu de dar a volta ao mundo. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele pede o pai dele $50 emprestado. Com esses $50, ele já fez alguns contatos lá no Japão. Ele importa os primeiros tênis para vender nos Estados Unidos. Dá super certo, ele vende todos os tênis muito rápido. Decide então que ele vai começar a importar tênis com baixo, de altíssima qualidade que ele conheceu lá nas fábricas do Japão, nos Estados Unidos. E aí Phil Knight decide não fazer isso sozinho. E ele também conta no livro o seu contexto de como atleta, né? Ele sempre foi um corredor, um homem ativo na questão do esporte, o esporte dele era correr. Ele chama o seu ex-treinador, que é o Bill Bowerman, para iniciar com ele essa marca, que seria, eles dão o nome de Blue Ribbon Sports, antes de chamar Nike. Então ele junta ali o capital que ele conseguiu nas vendas dos primeiros tênis, mais um aportezinho dos pais dele, mais a parte do treinador, que se decidem como sociedade, começou a importar tênis no Japão e vender nos Estados Unidos. Então, galera, agora eu vou entrar exatamente nos 5 pontos. Vou passar o avião aqui e eu entro. Passando aqui. Então, pessoal, agora eu vou iniciar os 5 pontos. Mais uma vez, eu quero enfatizar para você realmente ler o livro todo, dar uma aprofundada nisso, porque tem muita qualidade, tem muita informação boa. A biografia dele é interessante. Como que a Nike se tornou essa grande marca, como que a Nike se desenvolveu nesse tempo e o que a gente pode retirar disso em 5 pontos. O primeiro ponto que é importante destacar é a questão do nicho que a Nike escolheu. É um nicho fechado que o Phil Knight e o Bill Bowerman escolheram. Hoje em dia é bem comum ver pessoas correndo na rua, essas maratonas, meia maratonas, essas corridas de poucos quilômetros, mas naquela época ali, 1962 a 64, 670, isso não era tão comum. As pessoas comuns que corriam na rua era até mal visto. Normalmente eles eram zombados, as pessoas tacavam ovos, tacavam papel e ria das pessoas que faziam isso. Aquela sociedade só entendia que deveria correr eram os atletas dentro dos ginásios, dentro das pistas e tal. E a Nike decide usar esse nicho para implementar a sua marca. Então eles querem usar a corrida, produzir tênis para a corrida, não só para grandes atletas, mas também para pessoas comuns que decidissem correr. Só que indiretamente, além de promover tênis melhores para os atletas, com design melhor, com uma marca, com uma identidade nova, eles conseguem outra coisa também. Eles conseguem promover saúde e bem-estar, uma coisa que, querendo ou não, toda pessoa quer ter um físico melhor, quer ter uma saúde melhor.
eles conseguem duas grandes sacadas na implementação de um nicho que não era bem visto, um nicho que nem existia, que era tênis de corrida, não só para atletas, mas para qualquer pessoa. E eles dão super bem nessa implementação. Segundo grande ponto que eu quero falar é viva para o seu negócio, viva para aquilo que você está iniciando. O que acontece? Quando o Phil Knight volta dessa viagem do Japão, ele precisa ganhar grana, ele precisa se desenvolver. E não podia só ficar pegando o dinheiro do pai dele, já era um cara que estudou, formou na faculdade, ele tinha uma certa cobrança. Então o que ele faz? Ele pega primeiro esses $50, vende, recapitula, implementa, coloca de novo na sua empresa, ou seja, ele compra mais tênis, revende. E ele fez isso praticamente nos primeiros 5 anos da empresa. Ele não retirou capital. Ele teve até uma estratégia extremamente arriscada, porque eles não fizeram caixa na empresa, ou seja, todo o dinheiro que voltava, ele pegava, comprava mais tênis, depois revendia e tal, e não criou caixa. Ele fez isso durante 5 anos. No livro fala que ele superou $1 milhão sem ter caixa. E para sustentar a empresa, né, para ele não precisar tirar esse capital, o que ele faz? Ele arruma um outro emprego e parte do tempo ele está nesse emprego e o capital que ele recebe, o salário dele, ele sobrevive com uma parte, ainda tira uma parte para alimentar a Nike. E aí tem uma parte também que dava os aportes do Bill Boorman, que era o seu sócio. Então assim, ele viveu para fazer a Nike dar certo. Ele não tirou o dinheiro dela, ele deu mais dinheiro para a Nike, para ela crescer. Além disso, o tempo, né? Até cita que no apartamento que ele vai morar, ele chega várias caixas de tênis. Ele fica tipo, só com um pedacinho de espaço para dormir. Então essa dedicação dele era extrema para fazer dar certo. Terceiro ponto que eu quero falar aqui é o ponto: contrate bem e valorize os seus colaboradores. Os dois primeiros a trabalharem na Nike mesmo foram sócios, Knight e Bill Boorman. Só que depois eles contrataram uma pessoa que também era um atleta, era um corredor, que era o Jeff Johnson. E Jeff Johnson, ele era um atleta, corredor, ou seja, um ponto importante já, ele já estava envolvido com a ideia da Nike, já estava envolvido com o processo da Nike, com o que eles queriam trazer para o mundo. E Jeff Johnson era um cara extremamente dedicado, ele vestia realmente a camisa da Nike. O que ele fazia? Todos os dias, praticamente, ele escrevia um relatório de como que ele fez, tipo assim, onde ele vendeu os tênis, como ele vendeu, para quem ele vendeu, ele escrevia isso, mandava cartas pro Phil Knight. Chegou um momento que Phil Knight tinha tantas cartas que ele não conseguia ler, ele não conseguia saber mais de tanta informação, isso até irritava ele um pouco. Ele falava, velho, todo dia o cara me manda 1000 cartas escrevendo e tal. E Phil Knight também não era um cara extremamente controlador, nem ele, nem o Boorman. Eles respeitavam muito a liberdade do funcionário. Tem até uma frase deles que é: diga às pessoas o que fazer, não como fazer. Deixe que elas te surpreendam com o resultado. E a maioria dos funcionários que estavam sendo contratados para a Nike, mais para frente, eles eram todos envolvidos com esporte, todos envolvidos com a corrida principalmente. Jeff Johnson é o funcionário mais assim reconhecido da Nike, porque ele foi o primeiro funcionário contratado, extremamente dedicado. E quando a Nike na década de 80 fez o seu IPO, ele ficou milionário nessa época, porque ele foi extremamente valorizado, extremamente respeitado como funcionário. Quarto ponto, um ponto também muito legal, que é trabalhe o marketing a seu favor. A Nike usou uma estratégia que hoje em dia é comum, hoje todos nós vemos isso acontecer, mas para a época era inovador. Eles pegaram seus tênis, procuraram ali grandes atletas das universidades, grandes potenciais atletas ali no ensino fundamental, ensino médio, e presenteavam eles com tênis, principalmente perto de grandes eventos, perto de grandes competições. E além disso, eles também alcançaram os grandes atletas em eventos grandes, eventos estaduais, eventos nacionais. E aí eles faziam uma coisa também, que eles criavam stands, mas essas outras marcas também faziam para vender os tênis nesses eventos. E além disso, eles premiavam, eles davam os tênis para os atletas. Quando um atleta ganhava uma competição, obviamente eles chamavam toda a atenção para ele, e junto com isso os tênis da Nike apareciam, que na verdade era Blue Ribbon Sports ainda nessa época. Ponto importante que eu não falei no ponto 3, a Nike valorizava tanto os seus funcionários que o nome Nike não foi dado pelos dois sócios. O nome Nike foi dado pelo Jeff Johnson, que é o primeiro funcionário da Nike. Na verdade, a Nike ia chamar Dimension 6, se não fosse ele, porque já era um nome que tinha sido decidido pelo Phil Knight. Só que eles, em uma reunião ali, foram embora para casa e o Jeff sonhou com a Deusa da Vitória, e o nome Nike está relacionado com isso. Sugeriu o nome na reunião no outro dia pela manhã. Todos eles acharam o nome sensacional, gostaram da explicação e decidiram que esse seria o nome, seria Nike. Então é o tanto que a Nike valorizava a opinião dos funcionários. E concluindo sobre publicidade, sobre o marketing da Nike, eles conseguiam gastar muito pouco com muita publicidade, porque o investimento deles era dar o tênis para os atletas. Os atletas ali correndo, andando com o tênis e comentando sobre
também a qualidade do tênis, que era um tênis agradável esteticamente, eles se atentavam para isso, e também com extremamente conforto. O Bill Bowerman, que era um dos sócios, ele mesmo desenvolvia os solados, ele mesmo fazia os testes e mandava para as fábricas reinventar, recriar. Ele fez isso várias vezes. No livro cita episódios que ele usa até torradeira para criar uma sola diferente, uma coisa mó legal assim. Agora, o último ponto, não menos importante, a habilidade de se reinventar durante as crises são inevitáveis, não só nas empresas, não só no trabalho, mas na vida no geral. São coisas comuns, são coisas que acontecem com a gente e nós podemos nos reinventar e usar elas para o próprio crescimento, para o seu próprio desenvolvimento e sair disso muito melhor do que você entrou. 2 grandes episódios que aconteceram na Nike foram muito importantes assim. O primeiro ponto, eles receberam uma multa de cerca de 25 milhões de dólares e na época esse representava o faturamento anual da Nike. O que aconteceu? Eles foram, as grandes empresas que estavam ao redor e perceberam que a Nike estava crescendo exponencialmente, praticamente dominando o mercado. Já existe a Adidas, por exemplo, a Puma e outras marcas um pouco menores. De certa forma, eles fizeram ali meio que uma pressão no governo para pressionar a Nike, porque eles estavam importando tênis que poderiam ser fabricados nos Estados Unidos. Ou seja, eles estavam alimentando outra economia em vez de alimentar só a economia americana. Foi praticamente essa justificativa. A Nike não precisou pagar esses 25 milhões durante muito tempo. Muitos processos eles conseguiram reverter essa situação. E o outro que foi um pouco mais crítico assim, a Nike foi acusada de trabalho escravo, porque as fábricas do Japão tinham essas acusações, mas na verdade elas não eram exclusivas da Nike. As fábricas produziam tênis para a Nike e para outras empresas também no próprio Japão. A Nike não se justificou, não tentou se defender, não tentou expor seu ponto de vista, não tentou explicar o que estava acontecendo. Mas de vez disso eles criaram um padrão para a fabricação de tênis, não só no Japão, mas nos Estados Unidos, que hoje em dia é referência no mundo inteiro. Corrigiram o problema, implementaram novas táticas para a produção, novas táticas com os funcionários. E até o Phil Knight cita no livro que eles tentavam muito pagar mais, só que isso não chegava, tipo assim, porque às vezes um funcionário da Nike lá numa fábrica japonesa poderia estar ganhando muito mais que um médico, do que um cara de alto escalão, então isso não era legal nas fábricas. Só que eles conseguiram reverter tudo, criar um padrão que atualmente é usado para o mundo inteiro. Então, 2 grandes crises que na verdade fizeram a Nike se tornar muito melhor, muito mais protegidas, tanto judicialmente na questão do primeiro caso, quanto em questão da fabricação e publicamente, né, na organização dela. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu vou recapitular aqui os nossos 5 pontos. Posicionamento diferenciado, nicho fechado, viva para o seu negócio, contrate bem e valorize seus colaboradores, trabalhe com marketing a seu favor, habilidade de se reinventar durante as crises. Esses são os 5 pontos. Te agradeço por ter ficado aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, comenta outros pontos também que você viu durante a leitura do livro, se você já leu. Se você não leu também, comenta aí o que você mais espera do livro, o que você mais quer ler. Comenta, se inscreve no canal. Essas pequenas atitudes são muito importantes para eu continuar alimentando o canal. Gente, galera, valeu. Até o próximo vídeo.